Estamos começando mais um podcast começando e novamente com mais um convidado super ultra especial, meu amigo, parceiro, Dr. Elson. Cara, a jornada de Elson, ele se mistura muito com medicina, empreendedorismo, relações. Eu gosto de pensar que você é um modelo de médico para mim. Um médico moderno, mas ainda trouxe alguns tradicionalismos de antigamente, que é aquele médico amigo, parceiro, que entende todas as dores da família, né? E é uma coisa que eu sinto falta hoje. A gente vai falar um pouco sobre isso. Sinto falta muito dos médicos que estão saindo da faculdade, que você vai conhecendo e se sente aquela indiferença. E é uma característica sua, e não é só comigo. Eu tenho alguns amigos em comuns que você também atendeu. O BDD, né? Johnny Barbieri, tem 500 milhões de nomes. O BDD, que é nosso amigo em comum. Mas e aí, Elson, me fale um pouquinho, como é que foi sua história? Você se formou lá em Recife, né? Sávio, obrigado pela oportunidade, viu? Fiquei muito feliz com o convite. Achei muito bacana, um projeto muito bacana e me senti honrado, né? E poder vir aqui e a gente bater o papo. Eu acho que é sempre bom, né? Você compartilhar e quando a gente compartilha, a gente multiplica. É, Sávio, eu sou filho daqui, nasci em Juazeiro, viu? Só para Sim. você É saber, baiano, sou então. baiano. Eu nasci aqui em Juazeiro e cresci em Petrolina, né, criança, na infância, e depois eu fui morar em Salgueiro, Pernambuco. E aí fiquei aquela fase Menino. menino, uns 10 anos de idade, Ah, 9, 10 anos de idade. E aí em Salgueiro eu fiquei até os 14 anos de idade quando fui estudar em Recife, porque tinha aquela coisa de tradição do interior aqui do Nordeste, né? A turma aí que está ouvindo vai lembrar disso, que no nosso tempo, a gente fala assim, no nosso tempo como se é. fosse muito tempo, mas até que já faz um tempinho, viu? Tem, a gente foi criado na década de 90, né? É Exatamente. outro processo. Não É, tinha, não tinha internet, a não tecnologia era tinha. escassa. A tecnologia mais moderna que a gente viveu foi a televisão, que construiu parte da nossa cultura, Isso. e o estouro do computador. A gente pegou o boom do Peguei o computador. bom. É. Vai Eu lá. peguei aquele Pentium, qual era? Era o 486, né? Era Sim, no comecinho, mas vamos lá. E aí, é, eu tive aquela infância dos 10 aos 14 anos em Salgueiro, e aí era tradicional de que quem queria estudar mais, quem queria fazer uma faculdade, quem queria tentar alguma coisa diferente, tinha que estudar em Recife, né? Tinha que ir para a capital, ou ir para Salvador. E aí eu fui estudar em Recife, fazer porque as escolas do ensino ensino médio. médio realmente preparavam melhor na capital, né? Isso médio, ensino médio, E eu acho que era independente também, sabe o que era, sabe? Eu acho que era cultural. cultural, Era certo? cultural. Por mais que você dissesse, porque tinha exemplos. Eram escassos, mas tinha exemplos de, de, Tinha. de, de jovens que fizeram ensino médio no interior e conseguiram passar no curso que. Então, na época meu pai falava muito da escola Motivo, que não é o Sim. motivo de hoje antigamente, um outro motivo, era Motiva, que era uma escola bem bacana, tinha até zoológico Eu estudei no Motiva. Você estudou no Motiva? Estudei. E era uma escola top, né? Sim. Estudei no Motiva, tinha Já tinha uma zoológico. auxiliadora, que é uma escola Isso. centenária. E aí tinha essa coisa de você estudar em Recife, porque era o que todo mundo fazia, né? E aí eu fui estudar em Recife com uma coisa inacreditável para os dias atuais, né? 14 anos de idade, como é que você vai morar em Recife sozinho? Sozinho. Sozinho, vou dizer sozinho porque eram outros dois de 14 anos de idade. Certo, entendi. Então, três São quantos irmãos? somos três, mas eu fui com dois amigos. Ah, certo. Aí éramos três no apartamento. Um de 14, dois de 14 e um de 15. Caraca, seu pai e sua mãe eram corajosos. Pois é, mas era assim. This is the way, né? Era o jeito que era. Era o que tinha que ser. Exatamente. E É. aí foi, e tinham outros exemplos. E aí você muda muito a personalidade, né? Isso molda o caráter. Aí você com 14 anos de idade ter que fazer feira, ter que arrumar apartamento, ter ninguém para lhe acordar para ir pro Virou adulto colégio. adolescente, né, velho? Ninguém lhe acorda para ir pro colégio. Sim. Não tem essa. Ninguém lhe diz, agora você tem que estudar. Ó, Que, ge- agora você tem que fazer isso. Ninguém diz. que geralmente é uma maturidade que a gente adquire na universidade, né? Sim, Depois que o pai já deixa de olhar o boletim, deixa de ir pra reunião, você tá por conta. Ou você isso. passa ou você não passa. E aí Exatamente. você já teve isso com 14 anos. E aí a gente foi fazer primeiro ano, né? Que era do ensino médio. E aí era chocante, né? Você no interior, com toda a segurança, aquela zona de conforto da cidade do interior e tudo, e você simplesmente estou em Recife, capital, metrópole, trânsito,
trombadinha, assaltante. A violência já é uma mudança absurda, né? Diferença Já absurda. muda tudo. E você ter que sair para comer na rua, e você entrar num colégio, é Já, muito... já aprendeu a cozinhar já? Já, Eu tinha aprendido a cozinhar? sim, até aprendi naquela... Não, eu aprendi naquela época, na Aham. marra, né? E você chegar numa escola Sim. 4 vezes, 5 vezes maior do que a que você estudava, com, sem conhecer ninguém. É muito opressor, sabe? Uhum. E aí você ter que se adaptar e tudo. Sofreu algum preconceito de ser do interior lá? Lembra de alguma história assim? O que acontece? Existiam alguns colégios que eram mais tradicionais de receber alunos do interior e outros que eram menos. Então, eu estudei em um colégio que tinha mais tradição de receber aluno do interior, Hum, e aí foi bom, a recepção foi melhor. Inclusive, tenho amigos dos dois colégios até hoje. E depois eu fui estudar em outro colégio que não tinha tanta tradição de receber aluno do interior. E eu lembro que eram somente, numa sala de, sei lá, 70 alunos, eram somente 3 do interior. caramba. E aí também nós três ficamos amigos, né? Somos amigos até hoje. Inclusive, nós três somos médicos hoje. É mesmo. Um deles é de Belmonte, que mora aqui em Petrolina hoje. E um de Juazeiro do Norte, que mora em Recife. Inclusive, até falei com ele esses dias, porque ele estava aqui em Petrolina, de passeio. E aí, assim, né? Isso muda muita gente. Não tem Uhum. jeito. Aí você se formou lá em Recife. Foi. Aí, Aí fiz vestibular ah, para medicina. Nessa época, só queria medicina? Pensava não, assim em algum outro... eu fiquei em conflito no ensino médio. Aham. No ensino médio eu fiquei em conflito e fiquei muito pensativo em fazer direito. É mesmo. Foi. É, E você tem uma pegada mesmo de... aí eu fiz vestibular para direito e medicina. Hum. Só fiz um vestibular para medicina, fiz todos os outros de direito. Na verdade, o vestibular de medicina, que eu lembro, às vezes a memória da gente trai a gente, né? Mas que eu me lembro, foi até minha mãe quem fez a inscrição desse vestibular. Porque ela disse, não, você vai fazer medicina, porque você queria fazer medicina, mas você vai fazer pelo menos um. E se não fosse, eu não teria feito, porque eu não fiz outra inscrição para medicina. Só essa que ela fez. Caraca. Aí fiz vestibular, aí isso estudando em terceiro ano. E aí eu fiz para direito. Aí passei para direito, passei em Recife, passei na Paraíba. Eu fui o primeiro lugar da Federal da Paraíba de Direito, do Foi curso de mesmo? Direito. Foi. Caraca, que massa. Na Na época, Federal da da Paraíba, Federal que da é uma Paraíba. faculdade difícil. Isso. Na época que eu fiz o vestibular e fiz Isso em medicina. 2002, 2002. 3... 2002, né? É, foi o mesmo ano que eu fiz o vestibular, a gente tem a mesma idade. Isso, Aham. 2002. E aí eu fiz esse vestibular para medicina na Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, que estava começando. Era uma faculdade privada de medicina, só tinha ela, na época aqui no Nordeste, só tinha ela e a Baiana, E a Baiana de em Salvador. Salvador. Sim. E aí passei, e naquela época, sabe, você vai lembrar, a gente colocava na época do vestibular, a gente se queria fazer primeira ou segunda entrada, para começar no meio Lembro. do ano ou Ou no no começo. segundo semestre. E aí eu coloquei todos os meus vestibulares para a segunda entrada. Aham. E coloquei todos para a segunda entrada e aí eu fiquei 6 meses decidindo se eu ia fazer. Aí eu tinha que escolher se eu queria fazer direito ou medicina, eu tinha que escolher onde eu ia morar, né? É que Porque a eu gente tinha chama é, 6 meses de férias, né? Do é, ensino médio. Aí você passou 6 meses decidindo isso. se ia fazer e morar em Juazeiro do Norte Isso. ou se ia morar em João Pessoa. Ou em Recife, que eu tinha passado também em Recife para direito. E tinha E passado era federal lá federal também? também. Aí você tinha duas faculdades E tinha privadas, uma passado, privada e duas e públicas. tinha passado na URCA também, do Crato, para direito. Do Crata, que é particular, Não, que é pública que é também. pública. Só de medicina Só que era particular. Isso. Aí eu fiquei uma dúvida danada, pensei bastante. E aí, nesse tempo, onde começa o meu lado empreendedor. Por quê? Porque terminei o terceiro ano e aí eu com esses 6 meses para frente, o que é que eu vou fazer? E na época eu já estava muito conectado com informática e internet. Você tem uma ideia? Eu conectava na época em Salgueiro, isso em 2000, isso em 98, 99, 2000, eu conectava quando eu estava em 98, 99, fazia oitava série. Eu conectava no provedor de Brasília de internet, porque não tinha provedor no
consegui conectar no Nordeste. Você acredita? Imagino. Aí eu Fazer aquela a discagem, né? discada, era. Via operadora de telefone. Fique conectado de madrugada para não pagar o pulso. Cara, isso era. Acho que quem tá escutando hoje que tem, sei lá, que veio dos anos 2000 pra cá, não tem nem ideia. Não do tem que era consegue, isso. a criatividade não chega, não. Chega não. Chega não. De que você tinha que só poder conectar a internet de madrugada ou no sábado depois das 2 horas da tarde. E era aquele boom do Mirk, né? Era. Bate-papo. Eu não Sim. peguei, eu não viciei no Mirk, não. Não, eu não viciei não. Eu usei, mas não viciei não. Agora o MSN, brother. Foi, né? Aff, Você lembra do mano. ICQ? ICQ, que era da aquele- florzinha era. verde. Sim, sim. Que era um bate-papo também, não era? Caraca, aquilo ali era. Foi ruim. Eu acho que foi uma época ruim de se viver. Tirou da rua. E É. foi justamente o que está acontecendo agora, mas tinha um agravante da nossa época de computador, porque era em casa, no computador. Hoje ainda tem a questão do celular, mobilidade. Porque aí onde você tá desconectado de onde você está. Você está conectado ao celular o tempo todo hoje. Hoje tu é. Aí leva a conexão pra fora, né? Mas era os meninos morcegos, né? A gente passava a madrugada nesse negócio Isso. rodando. Mas aí eu acho que de repente pra gente foi bom porque a gente pegou um pouco dos dois mundos. Porque, por exemplo, eu cresci na rua. Teve um lado, eu era muito viciado em futebol. Sim. Viciado demais. Eu acompanhava e de jogar bola. Se deixasse, era futebol o tempo todo. E isso equilibrava, porque aí o tempo todo eu tava na rua jogando bola. E aí jogar bola na rua, você sabe como é, né? É uma escola à parte. É um mundo à parte. São várias coisas que você aprende, né? Isso. Eu joguei pouca bola na rua. Minha mãe era muito Protetora. protetora. Era, eu tinha mais meu esporte era escola. Sim. Comecei a jogar handebol com 12 anos e aí passei a escola toda jogando handebol. Mas na escola. Na escola. Na rua minha mãe tinha medo. Mas aí você tem a vivência coletiva, né? Em grupo ali, social. Eu tava refletindo sobre isso um dia desse. Sobre a modernidade, a evolução humana, ela desevolui em alguns setores. Por exemplo, eu sinto agora que as crianças estão muito conectadas, têm muito acesso à tecnologia, mas estão desconectadas no físico, no emocional, no olho por olho. As crianças não conseguem hoje enfrentar uma roda de amigos, que eram habilidades que a gente desenvolveu com muita precisão. Ou você aprendia a jogar bola, aprendia a se comunicar, ou você não vencia no grupo, ficava isolado ali. E o bullying não era brincadeira, né? Não, sempre existiu, era real, mas a gente se adaptava. E quantos será que... essa do bullying também é um tema bem espinhoso e complexo, porque eu acho que a criança, ela tá ainda muito imatura e a criança ela é vítima e vilã o tempo todo. Então a criança que faz o bullying, ela sofre o bullying, ela pratica e ela é vítima o tempo todo. É uma alternância de papéis, Isso. a depender do Perfeito. grupo que ela está inserida, a depender da companhia, a depender do momento, do clima, da hora. E isso vai, né, amadurecendo uma e outra, vai se aprendendo. Quantos amigos, e quem cresceu no interior sabe que os amigos são os amigos. Hoje as pessoas que você conhece, você lembra desde que era criança. Aí você tem um relato. Quantos que eram mais brigões, quantos que eram mais chatos, quantos que eram mais bullers, né? Quantos que sofriam mais bullying e hoje em dia tá, tipo, todo mundo tá, né, aparentemente bem e você fica com aquelas lembranças, todos evoluíram. E isso forma muito o caráter, né? Você vê Sim. que grande parte da nossa personalidade, eu sempre falo, alguns estudiosos falam que é até os 10 anos, 7 anos, mas eu acho que até os 15. Você está criando ali muito do seu caráter, sua personalidade, porque são um momento de traumas maiores. Aquela fala do professor, ela é marcante. Aquela primeira paixão é marcante, aquele primeiro fora, aquela primeira conquista. Tudo é muito marcante aos 15, 14. E vai determinando muito do que você é. O que você vai ter que desconstruir ao decorrer da sua vida e o que você construiu. É parte daquilo. Eu sinto assim, os meninos que jogavam muito bem, que eram super atletas, eles desenvolveram muita parte de comunicação. Mas ao longo do tempo você vai perdendo a beleza, vai perdendo a habilidade, aí, porra, tá faltando alguma coisa aqui. Como é que eu vou suprir isso aqui? Que era um excesso que tinha nos 15 e uma falta que você vai ter aos seus 30. E aí você vai... É a troca de papéis. Aquele que era muito reprimido, era o gordinho ou o magrinho demais. Aí ele, porra, preciso melhorar, preciso ser isso. E aí você vê um cara de 30 anos mais atlético, mais disciplinado. Eu percebo, isso aí é senso comum. Isso aí tá baseado em nada do que eu estudei. Só observando a sociedade mesmo. A nossa geração, no caso, né? Você pega... Isso aí é o tema bem recorrente, né? De análise de
de comportamento, quais são os traumas que o indivíduo teve na sua formação de caráter e até que ponto isso determina quem ele é hoje. Isso é um tema bem complexo. Quando eles falam assim, a gente ouve muito, até os 10 anos é o termo, quando se discute plasticidade cerebral. A capacidade do cérebro de realmente absorver e se moldar, ela é muito maior enquanto mais jovem for o indivíduo. Mas a plasticidade cerebral, ela não deixa de existir nem na vida adulta. A verdade é essa. Só que numa proporção menor. Certo. A gente tem muito mais dificuldade para se adaptar, muito mais dificuldade para se reinventar, mas continua mantendo essa capacidade. E também existe uma confusão muito grande. Por exemplo, porque se você não aprende a... Vou dar um exemplo. Tocar violão na infância é muito mais fácil, que você aprende tudo, você absorve, e na vida adulta você não consegue mais absorver tudo. É relativo. Por quê? Quando a gente é criança, você tem horas e horas disponíveis para tocar violão. Você vai passar 8 horas do dia com violão no braço. 7 dias na semana. É outra pegada. Se você quiser aprender a tocar violão hoje, você vai tocar 1 hora por dia, 3 vezes na semana. Com muito esforço. Não é verdade? Aham. Então, assim, é muito relativo. Porque a capacidade de se reinventar, de absorver e de adquirir conhecimento, a gente continua mantendo. Teria que isolar esses dois indivíduos, né? Colocar em pé de igualdade, pelo menos de tempo. Isso, avaliar impacto. Como é que avalia o impacto de uma vida que não pode ser ensaiada? Sim, entendi. Que não pode ser Pode replicada. botar dentro do tubo de saia, né? Né? Ou dentro Entendeu? do laboratório. É bem complexo. E Elcio, vem cá, aí o que você acha? Tá, aí você disse que teve uma veia empreendedora já aos Sim. 14. Como foi isso? Aí o que foi que aconteceu? Eu Ou fui... foi já como estudante de medicina? Não, antes. Durante o ensino médio, eu fiz um curso de montagem de computador. Montagem? Montagem. Montagem, Montagem sim. de computador. Porque aí você lembra que naquela época a gente tinha que montar o computador. Sim. Então, fiz o curso e me transformei em técnico de informática, né? Sim. E aí comecei a montar computador, a ajeitar um computador outro. E aí, nesse tempo, logo que eu passei nos vestibulares, eu convenci meu pai a me ajudar a colocar uma loja de informática. Foi mesmo, você Foi. começou com um lojista de informática. Isso. E aí a gente colocou uma loja de informática, eu tive que me emancipar de cartório, era de menor. E aí colocamos essa loja de informática e aí eu comecei a montar computador, ajeitar Caralho, mas seu computador. pai era sangue... Ele emancipou Foi. pra você virar empreendedor. Foi. Cacete. E aí tomei muito pau, viu? De você imaginar de erros de... Mas aí é isso. Aí eu tive que lidar com... Eu de menor ainda, tive que lidar com contador, com abertura de empresa, movimento de conta, pagamento, imposto, funcionário, fazer seleção de funcionário, Caralho. atender cliente, criar relacionamentos. Então, assim, isso para mim foi uma grande escola. É mesmo. E isso era uma coisa muito intuitiva ou você já estudava sobre Não, isso? isso era bem intuitivo. Intuitivo, aprendendo, Isso. associando as coisas. Queria muito naquela época poder ter tido assim a lucidez e de já tentar estudar gestão, empreendedorismo e tudo. Teria me ajudado muito. Fiz isso tardiamente, né? E aí quando entrei na faculdade, aí decidi fazer, aí isso influenciou até minha decisão de fazer medicina. Por quê? Porque a loja era em Salgueiro e Juazeiro do Norte estava a 100 km de Salgueiro. Sim, verdade. Então, se eu fizer medicina, eu fico mais perto. Caralho, com quem decidiu o seu curso foi a sua veia empreendedora. Provavelmente. Caceta, que interessante isso. Aí eu digo, eu vou. Aí é tanto que eu comecei até a metade da minha faculdade, eu fazia muito. Ia e voltava. E eu vendia a loja quando estava perto de entrar no internato. Cacete, você então realmente não gosta de desistir das coisas, né? E Espírito aí, do guerreiro mesmo. foi, mas tomei muito pau nessa loja. Foi muito prejuízo, mas muita experiência. Mas chegava a fechar no vermelho assim? Fechava direto no vermelho. Era vermelho, alternava, né? Mas me ajudou muito. Financeiramente, me ajudou muito a pagar a faculdade também. A faculdade você pagava quanto na época? Você lembra? Porque não e- tinha ProUni, não tinha nada, né? Fiéis. não A gente tinha. pegou osso Isso. pra entrar na faculdade, era osso. Exato. Era muito. Talvez até o fato da faculdade, da loja fechar muito vermelho era porque tinha que, né? A despesa da faculdade era muito grande. Entendi. Era muito despesas pessoais, né? Isso. Aham. E aí eu colocava, sabe, 4, 5 vendedores no carro. Isso eu tô falando com 17, 18 anos de idade. Colocava 4, 5 vendedores no carro e ia para Uricuri.
bater de porta em porta no comércio vendendo computador. Cacete. Você montava as máquinas, botava a sua margem e ia Isso, vender. exatamente. Era muito comum isso na época, né? Era muito comum. Comércio de computador era feito assim. Uhum. E impressora, mouse, teclado. Eu ia na Nagem em Recife. A Nagem, na época, não era o que é hoje, mas já Uhum. era grande, era uma distribuidora. Tinha uns galpões, eu ia lá na Nagem, comprava e trazia no carro. Né? O Cara, estoque você era era caceteiro mesmo. Isso com 18, aí foi 18 até quantos anos isso, sim? até os 21. Foram uns 4 anos de loja. Aí você, quando começou a residência, você falou? Antes de começar o internato. O Internato. internato é Era o aquela... 5º ano da faculdade, né? Exatamente. Aham. Aí quando foi começar o internato, aí eu vendi a loja. E vendi a loja e me despedi Muito triste. momentaneamente do empreendedorismo. Muito Muito triste. triste, porque essa venda da loja, assim, eu tô lendo o livro do Skin in the Game, que é do, como é que é o nome dele? Depois aí você coloca faz um recorte aí, coloca do Ah, Taleb, né, eu acho. E, e ele fala que pra gente evoluir, ele fala muito isso, né, de que você ter a pele em jogo muda tudo. Então, hoje eu vejo muita gente querendo empreender, mas fica aquele medo de começar. Você tem que botar a cara a tapa, você tem que sair, tem que viver. E aí eu tive uma experiência muito negativa na época dessa loja, né? Muitas experiências negativas que me ensinaram muito, né? E me ensinam até hoje. E quando foi para vender essa loja, eu ah, vendi para um dos funcionários que tinha, o gerente, na verdade, vendi para o hum. gerente e vendi para um outro amigo, que era meu amigo de infância e que tinha ido trabalhar comigo, que entrou no ramo de informática e foi aprendendo lá dentro. E na época eu vendi para o gerente a loja, fiz o acerto e tudo direitinho, o pagamento. Depois que a gente fechou, que ele começou a tocar o negócio, assim que ele teve as primeiras dificuldades de pagamento, né? Que era, né? Um Aham. acordo, você vai me pagando tanto e tudo, absorve o estoque e tudo. Sim, isso do acordo, dificuldade de pagar pra Para você. mim. Certo. Nos primeiros momentos de dificuldade que eles tiveram, eles se reuniram, os três, que eram Os três, sócios, né? eram os três que eram amigos meus de infância, né? Desde criança mesmo, e que Uhum. depois eu chamei para trabalhar. Os três se reuniram e entraram com ação trabalhista contra mim. Oxi. Foi, Caraca, sim. foi. E deixaram, no momento que entraram com a ação trabalhista, já deixaram de pagar. Depois a ação trabalhista não pagava o que eles me deviam, mas nunca me pagaram. E assim, foi muito ridículo, sabe? Foi uma traição pequena. Cara, é Foi. gigantesca. Aí tudo isso me moldou, né? Aí Aham. você desenvolve o seu lado cético, o seu lado mais defensivo, né? O De lado você. negro da força. A Exatamente. flora. Isso você ainda é estudante de medicina. Isso, eu estudante de medicina. Aí tá, aí você fez a residência, fez o internato, depois já decidiu já qual área seguir? Decidi na faculdade, quando eu conheci dermato, porque aí eu passei a faculdade toda em conflito. Pô, será que eu não devia ter feito direito? Será que eu não devia ter feito Hum, direito? E aí, quando eu conheci dermatologia, a disciplina de dermatologia, que era o último semestre antes de entrar na faculdade, antes de entrar no internato, aí eu me apaixonei. Achei muito legal. Você vê a lesão e tal, sabe? A dificuldade que é. Me atraí muito pela dificuldade também, porque é uma especialidade muito difícil. E eu digo, você gostava do desafio, do desafio. mas era um desafio mercadológico ou um desafio de conhecimento? De conhecimento. Certo. Era muito difícil, era muito impactante, porque você sente, por mais que você estudasse medicina, um médico ele não entende absolutamente nada de dermatologia. Caramba. É outro mundo. E escassez de informação? Total. O médico, ele pode ser a maioria das especialidades, ele cai em uma especialidade como dermatologia, oftalmologia, que são especialidades que parece que não é medicina. É uma outra Todo mundo fala ciência. muito de oftalmologia, diz que é um novo universo que se expande, né? Exatamente, é como a dermatologia, é outra coisa, é outra pegada. E E é onde aí, ganha mais dinheiro também, Elson? Ou eu, isso não está relacionado? a dermatologia chama mais atenção. Certo. Chama mais atenção. No Brasil, a gente não tem uma estatística boa de rendimentos médicos. A gente tenta enxergar muito o mercado americano para ter uma ideia. O ranking americano de rendimento anual, dermatologia está ali entre as top 5, né? Certo. Que Vai. perderia para quê? Cirurgia Cardiologia? plástica perderia para cardiologia não, na média não.
porque tem muito cardiologista, o que faz derrubar a média. Caramba, então tem É, muita oferta. é exato. Sim. Cardiologista, na verdade, eu acho que é a especialidade médica que tem mais especialistas. Uhum. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Eu Mas acho por que que os disputa alunos gostam de cardiologia? Tem o, uma coisa, um mistério sobre isso? eu acho que a demanda é muito grande, tem o lado romântico, né, da É isso cardiologia, que quer dizer, sim. Tem uma coisa aquela muito. coisa raiz, né, da Aham, medicina e tal. E, e eu acho que cardiologia todo médico vê um pouco ao certo. longo da formação. Então é mais fácil De se encaixar, de se né? encaixar. Aí é dermatologia, oftalmologia. Aí você falou que nos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos top 5 você vai ter cirurgia plástica, neurocirurgia, cirurgia de coluna, oftalmo, dermato, E não existe esse ortopedia. ranking aqui no Brasil? Não, não tem essa estatística, até porque é descentralizada a informação aqui, né? Aqui Certo. você vai ter o cara atuando no consultório dele ali, você vai ter o outro que atua no SUS, você vai ter, sabe? Plano de saúde, não tem como unificar essa Você informação. acha que isso destrói muito a veia do médico como empreendedor? Como é que você separa isso aí, Elcio? Porque era uma dúvida que eu tinha bastante. Como é que você se enxerga como profissional de saúde e como você se enxerga como empreendedor? Porque Certo. eu acho que a medicina, todos os profissionais de saúde, ele tem uma relação muito profunda. Que falar de dinheiro é até uma coisa meio Sim, parece antagônico, ser né? antagônico, né? É, parece ser uma coisa perigosa de se misturar. Eu tinha esse conflito muito na educação, mas lá a gente conseguia separar muito bem por setores. Então, um pedagogo, ele não poderia falar sobre dinheiro. Não existe você trabalhar uma criança que está devendo a mensalidade, não existe isso. Ou Sim, condições, não existe. Eu sim. acho que existe esse conflito na medicina? Esse conflito, ele sempre vai existir, e não é só na medicina. Certo. Só que o que acontece? A medicina, ela tem um histórico de meio que assim, uma atividade meio um sacerdócio, uma Uhum. atividade com cunho humanista, humanitário e espiritual que vai além do material. Fato, fato. Isso aí E não isso é algo que é real. isso tem que ser, Tem que tem que ser, ser, né? certo? Por outro lado, a gente vive numa estrutura social e uma estrutura social de milênios baseada no mercado, porque o comércio, ter propriedade, isso não é uma coisa que veio agora do capitalismo. Isso Certo. está, né, milênios. Se você for ler a Bíblia lá, no Velho Testamento, você tem relação comercial ali a todo momento. Isso. É trocar um cabrito por Exato. E você tem o uma que tem cenoura. mais posse e quem não tem, e quem tem mais posse consegue dar uma qualidade de vida melhor para sua família. Certo. Então, quem tem filhos, quem vai ter filhos, quem tem uma família, vai precisar ter posses para, quando alguém da sua família precisar de algo, você poder, né, chegar junto. Certo. E isso só mudou um pouco não, mudou bastante o que é esse algo que você tem que dar para sua família. É, exato. Mas hoje, na nossa realidade hoje, todo pai, todo filho quer, se o seu pai precisar fazer uma cirurgia e você precisar ajudá-lo, você tem que ir, tá lá. Se seu filho, você não quer, eu quero colocar ele na melhor escola possível. Não quero. Eu tenho que estar lá, né? Isso. Eu quero dar segurança. Eu quero que meu filho ou minha mulher, quando chegar em casa, ela possa chegar em segurança. Então eu quero morar num lugar que seja mais seguro. Eu acho que não tem nenhum problema em relação a isso. Não tem. Não é verdade? Não, eu concordo plenamente. Pronto. Aí onde entra. Inclusive, eu acho que a medicina, o setor desenvolve mais quando o médico ou o gestor do setor tem essa visão mais Sim. de trazer uma estrutura bacana. Mas Pronto. vai lá. Aí você tem esse lado pessoal. Aham. Aí o lado do negócio, do empreendedor. O empreendedor, ele é muito demonizado no Brasil. E é uma pena. É uma pena, porque isso só traz atraso. Por exemplo, eu tenho um negócio e no meu negócio eu emprego de forma direta 10 famílias. Então eu tenho uma responsabilidade para gerar renda para 10 famílias. No mínimo de Direta. 30, 40, até 50 pessoas aí, fácil. Exatamente. Direta. Porque indiretamente você vai ter uma cadeia de fornecedores, prestadores de serviço, etc. Né? Isso. Mas aí você imagina a responsabilidade de você gerar renda de forma direta para 10 famílias. Tem 10 famílias ali, que é um negócio pequeno. Você tem quantos empresários e você tem negócio aí que emprega 100, 200, 300
milhares de pessoas. Estou falando de um negócio pequeno, mas eu estou falando do negócio do médico. Certo. Né? Se você tiver uma clínica um pouco maior, você tem parceiros, aí você divide a responsabilidade ali com seus colegas. Mas é, digamos que um grupo de médicos tem uma clínica e esse grupo de médicos emprega 10 famílias de forma direta. Certo. Então, a responsabilidade desse grupo de gerar renda para 10 famílias. São 10 pais e mães que vão precisar pagar a escola dos seus filhos, precisam pagar plano de saúde dos seus filhos, e assim vai. Então, você tem uma responsabilidade pessoal e você tem uma responsabilidade coletiva que vai precisar ser mantida, porque pelos ganhos que vão ser auferidos por meio da medicina. Certo. Né? Então, a medicina vai ter que trazer isso para a gente. Aí, isso eu estou falando do lado empreendedor e o lado material da coisa. E aí você tem o papel do médico. Qual é o papel do médico? O papel do médico é fornecer cuidados. Fornecer cuidados. Nem sempre o médico vai conseguir ser curativo, tratar e etc. Por exemplo, na dermatologia, muitas condições são crônicas. Não vai ter uma cura, você vai ter cuidados e a gente está ali para oferecer orientação e etc. Entendi. Né? Então, o papel do médico é cuidar. Cuidar, e a gente tem que cuidar da melhor forma possível. Por quê? Porque existe um contrato social, onde o paciente, ele procura o médico e ele entrega as verdades, as mentiras, ele se desnuda, ele entrega o... Mais mentira ou mais verdade? Pois é, né? Depende do paciente. Mas em média a galera mente mais, né? Não, sabe que na frente do médico, talvez a gente seja inocente, né? De acreditar. Talvez. Mas na frente do médico, o paciente, ele Se abre, né? Isso. Beleza. É tipo a Que tem um terapia. medo, né? Eu acho que depois que você consegue criar esse vínculo, né? Aham. E aí o contrato social é de que você vai ao médico e você vai se entregar. Entregar, né? Tipo, o seu destino, o que é que vai ser feito e tal, né? Você vai confiar nele e em troca você espera o quê do médico? Você espera um cuidado honesto, que ele realmente se comprometa com o seu cuidado. Você espera que ele faça a conduta que é certa, que é o mais correto possível no seu caso. Você espera que ele lhe ofereça o dia que você tem que fazer o que realmente vai ser bom para você, né? E você espera o quê? Você espera acolhimento. Certo. Você espera ser bem acolhido pelo médico. E aí eu vou abrir esse ponto, que é importante, sobre isso, sobre essa afetividade. O que você sente sobre esse mercado, Elcio? Você acha que os médicos hoje estão distantes dos pacientes, ou a impressão que eu estou é errônea, ou porque eu estou na minha bolha também de Juazeiro e Petrolina e tal? Você acha que isso é um padrão que está recorrente? O que acontece? Acontece o seguinte, aí o médico, ele tem que fazer a parte dele de acolher o paciente, tudo, e tentar ser bom tecnicamente, hoje é o básico. Boa, certo. Hoje é o básico. Então quem está começando aí, que é o objetivo, quem está começando, o técnico... É o básico. É o básico. É o básico. Certo. Né? Esse é o básico, a E obrigação. o que é ser bom tecnicamente, um médico? É você realmente estar atualizado na sua especialidade. Você ser um especialista e estar atualizado nos protocolos, como é que se trata hoje determinada condição, quais são as medicações disponíveis, qual é a melhor conduta para esse tipo de paciente, né? Quando que você realmente vai oferecer determinado tratamento e aquele tratamento realmente é o melhor para aquele paciente. Isso é questão técnica. Técnica. Tem que ser bom. É o primeiro básico. Aí, seguindo. Aí vem o seguinte. Aí o médico ele precisa, né, receber para poder manter-se bom, para poder comprar o livro, para ir para o congresso, para fazer curso, fazer especializações, tudo é muito caro. Certo. Então o médico ele precisa receber a altura para se manter um bom profissional. E é uma profissão cara. Caríssima. Certo. Né? E aí eu fui comprar um foco de luz para centro cirúrgico. Aí você tinha lá, um foco custava R$8.000. Aí eu, poxa, e o outro foco custava R$21.000. Aí eu disse, poxa, vou comprar o de 8.000. Aí fui olhar o de 8.000, não, o de 8.000 é veterinário, não tem Anvisa. Para funcionar em clínica médica. Mas é a mesma coisa. Aí quando pega o registro de Anvisa para a clínica médica, ele passa a custar R$21.000. Existe uma manipulação do mercado para o médico e dobrar os valores só porque é a medicina? Exatamente. É mesmo, hein? A mesma empresa que ela faz foco hoje para veterinária, no dia que ela conseguir o registro da Anvisa para vender aquele foco para médico, consultório médico, aquele foco vai dobrar o preço da noite para o dia. Impressionante. É assim. E aí o médico precisa ganhar, e ele precisa cobrar, e ele precisa ter um preço justo. E aí tem toda uma técnica. Falar de
em como dividir, você falar de valores e de medicina, existe todo um mundo à parte, uma técnica de comunicação e de posicionamento e de relação com o cliente, com o paciente à parte. Mas vamos trazer para cá falar sobre o médico que precisa cobrar. E Certo. ele precisa cobrar e ele precificar. E ele precisa também, hoje em dia, com a concorrência, com a quantidade de médicos no mercado, com essa coisa do marketing digital e tudo, ele precisa aparecer. Entendi. Caiu em terra em que o médico, por garantia, tá ganhando dinheiro, Elson? Ainda se mantém de forma relativa. O Certo. médico hoje não tem a menor condição de ele não ganhar muito acima da renda brasileira. Uhum. Hoje a renda per capita brasileira está em quê? R$ 2.000, eu acho? Eu 1.800? não sei. Do Deve Brasil estar eu não sei. deve estar em torno entre R$ 1.500 e R$ 2.000, a renda média. O médico hoje ele tem uma renda média de R$ 10.000. Certo. Ele vai começar com 10 mil. Agora que o médico para o médico ganhar como ele imaginava, como ele está acostumado, aí é onde vem. Tem toda uma... A gente foi criado como médico, vendo nossos preceptores antigos no hospital, plenamente estabelecidos. Pegaram uma época de medicina com oferta de trabalho reduzida e uma demanda gigantesca. Gigantesca. Aham. Todos com condição financeira, a grande maioria com condição financeira muito boa. E com uma época em que o médico, ele não... as coisas aconteciam naturalmente. Certo. Ele não tinha que... Botou a portinha, vai Isso. Aí cair do céu o isso. paciente. Esse médico antigo, da outra geração, quando ele vê o médico novo fazendo aparecendo, fazendo marketing, ele estranha. Isso não precisa, para que isso? Medicina não é comércio. Hum, Preconceito, falta de conhecimento do mercado, né? E eu entendo a realidade dele. Ele está aí há 30 anos no mercado e ele não precisa, ele não tem cliente. Ele está lá e vai ter novos clientes, né, indicado pelos clientes antigos. Para ele não tem necessidade. Mas e o cara que está começando? o cara que tá começando Aí o agora. cara que está começando tem que fazer o quê? Tem que passar 20 anos no anonimato, esperando um dia ser conhecido, para não ofender a geração antiga? Entendi. Tem nada. A geração antiga não quer mesmo que ninguém faça propaganda. Porque as coisas, toda geração quer que as coisas continuem do jeito que estão. Entendi. Né? Então o novo ele vem para fazer Você o recebe rompimento. represária? Porque você hoje tem o quê? Você tem 20 e poucos mil seguidores, né? 29 mil. Você já tem 29, quase 30 mil. Um médico com 30 mil seguidores e especialistas. Sim. Você percebe que os seus seguidores é um nicho também dentro da dermatologia? A dermatologia é um capítulo à parte da medicina porque realmente ela tem uma pegada comercial mais forte, por causa da estética. E aí eu não tenho opção de não aparecer. Certo. Não existe essa opção para mim. Beleza, aí o cara tá começando. Aí tem que ser muito bom tecnicamente. A segunda... Ele tem que ser segundo muito bom pilar. tecnicamente. Aí o segundo pilar, que aí é onde vem o confundimento das coisas. O médico, ele precisa ser bom tecnicamente e ele vai precisar aparecer vai precisar aparecer para o seu público, para poder, ele tem que se mostrar, tem que dar a cara a tapa. Ele tem que arriscar. E como é que o médico divulga seu trabalho na internet? Aí Porque ele tem vai esse conflito, né? gerando conteúdo. Ele vai gerar conteúdo, vai falar sobre a especialidade dele, vai falar sobre como ele trata. E aí vem o ponto principal, que aí é esse ponto que torna todas as outras coisas relativas. O médico, existe um contrato social milenar, o pajé, né? Que cuida ali, que oferece cuidado, curandeiro, exato, apoio espiritual, físico, etc. Existe vamos dizer assim, a habitualidade, existe a tradição do médico de não ser empreendedor, de não falar de dinheiro, de ser o cara que está ali, porque era uma geração que o dinheiro vinha muito fácil. Certo, então, beleza. Para que eu vou gastar energia com uma coisa que eu não A preciso gastar? secretariazinha, a senhorinha lá que pega o dinheiro, o cheque, que se E outra vire. coisa, ele não precisa fazer propaganda. Para que eu vou gastar dinheiro com propaganda se eu já chega, né? Aham. Eu não tô nem dando conta do que eu tô recebendo aqui. Exato. E aí chega o lado do colega que critica o médico que aparece muito, do médico mais antigo que critica quem aparece muito, e de quem acha que, poxa, será que não está muito comercial a pegada? O ponto principal, acolhimento. O médico, ele continua precisando ser
humanizado. Ele precisa acolher o paciente. Perfeito. Não adianta você ser bom tecnicamente, não adianta você ser muito bom de marca, se posicionar no mercado, ser um bom comunicador e tal, e você não genuinamente acolhe seu paciente. Aí onde eu digo que eu volto lá ao início do nosso podcast, que eu falei, que eu sinto isso em você. Você consegue ter essa abordagem de captação, né? Você é um médico tradicional, você é um médico moderno, você é um médico muito conhecido, mas no momento do atendimento é médico. E Exatamente. toda outra roupagem, Tá tudo lá de fora da porta. entendi. Então é o acolhimento genuíno. Você olhar pro cara e dizer, puxa, caramba, esse cara viajou hoje, saiu da cidade dele, 300 quilômetros. Ontem operei um paciente de Petrolândia, sexta-feira eu vou operar um paciente de Recife. Então assim, imagina, o cara viaja, pega um avião, tal, vem, para na sua frente para dizer assim, e aí, doutor, o que que a gente vai fazer? O mínimo que eu tenho que fazer é me dedicar 100, 110% para aquele momento. Então você tem que estar presente. Aí o colega, aí onde vem, que você dizendo, essa geração nova e tal, os colegas precisam entender que esse é o ponto principal. Você ter realmente um comprometimento, uma preocupação de atender esse paciente, preocupação real. Certo. Se você tiver a preocupação real, o restante é acessório, é adjuvante. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. E como é que você organiza a sua cabeça, Elcio? Porque, tipo assim, como é que você organiza o seu dia? Como é seu dia? Porque, tipo, se você tem que em um momento do seu dia parar para ser um gestor, porque hoje você tem uma clínica com quantas salas? Hoje nós temos, lá somos um grupo, na verdade, eu lidero a turma, né? Mas Você é gestor dos seus outros colegas. é isso, Certo. exatamente. Somos um grupo, hoje nós temos 9 salas. 9 salas, cada um com especialista É, diferente. só que nós temos uma pegada diferente. A gente não tem um sistema de locação de salas, assim, são locatários fixos, né? Você tem o locador fixo daquela sala e esse locador, ele é responsável pela clínica dentro da clínica. Certo. Então, ele tem a clínica dele dentro da clínica. E lá na clínica dele, ele desenvolve as atividades dele, e etc. Ele é um inquilino dentro de um É condomínio. exatamente. Certo. Exatamente. Como Mas, se fosse um shopping center. mas existe uma cultura em torno disso. Isso, só que a gente tem uma cultura institucional. Certo. A cultura institucional de acolhimento, de seriedade, de modernidade, de busca por tecnologia. E você faz como? Você avalia um especialista que está indo para lá? Nós não temos, os nossos inquilinos, eles são inquilinos estáveis. Então, muitas clínicas fazem locação por turno, né, de Certo. sala e tal. Não, a gente não tem esse sistema. Ele é uma loja de shopping. Então, aí a gente faz um trabalho conceitual, né? De reuniões, um trabalho conceitual de discussão em grupo, tentando fazer atividades em grupo. E tem business, negócios dentro do negócio, né? Tem outros negócios dentro do negócio. Aí a gente tem um negócio de um equipamento de laser específico. Aí esse equipamento de laser tem um ou outro profissional que é sócio desse equipamento em específico. Entendi. Então, por exemplo, quando surge uma novidade, por exemplo, porque eu percebo também que o mercado da medicina, medicina e saúde em geral, ela está correndo muito para os aparelhos, né? Sim. São aparelhos de 3 dígitos, 6 dígitos, milionários. Sim. E aí o que acontece? Um grupo de médicos ou um grupo de investidores até Isso. compram, adquirem esse equipamento e aí viram sócios daquele setor dentro dessa estrutura. Perfeito. É exatamente isso. E aí Show de você bola. tem negócios diferentes dentro do todo. E você começou assim como? Qual foi o primeiro estalo? Você disse, caramba, eu posso... Porque isso é venda recorrente, né? Sim. Você, que é um especialista de dermatologia, você entende que um aparelho está precisando para a sua comunidade, você traz como investidor e vai indicando, que é natural, você Sim. confia naquele exame, confia nos profissionais que estão ali. Qual foi o primeiro estalo que você deu assim? Você como médico empreendedor? Vou chamar assim, médico empreendedor. Chega um momento, o médico ele tem uma limitação da sua atividade. Então, é muito difícil o médico conseguir escalar sua atividade. Boa. Se você tem uma escola, né, você está lá, vocês têm aí a escola de vocês e aí você, poxa, eu vou crescer meu negócio. Você pode crescer, você pode abrir uma outra unidade, você pode ter 100 escolas. Isso. O médico ele não consegue ele ser o médico de 100 clínicas. Entendi. E não vai conseguir. Uhum. Então, existe um limite. E aí, quando você atinge esse limite, você começa a moldar a sua atividade profissional. Uhum. Você pode
a aumentar o seu ticket para você selecionar mais ainda os pacientes. Por exemplo, eu já não tenho mais agenda para 2022. Você fechou toda a agenda de Já 2022. estou fechada com a agenda E 2022. você já está no topo do seu ticket da região? Aí, exatamente. Aí você vai até onde eu posso chegar, já que eu não tenho uma oferta, minha oferta tá, né? Já chegou no meu limite. O que é que eu faço? E eu estou falando aqui muito francamente, né? Então, assim, o que é que eu faço? Eu posso aumentar o meu ticket para poder tentar selecionar mais e tentar, já que eu não consigo escalar, Certo. como é que eu vou Mas isso é uma operar? forma de escala também. Sim, é uma forma de escala. E vender o futuro também é uma forma de escala. Eu posso vender contratos futuros, né? Legal. Criar um plano, né? Exato. Eu posso, Certo. tipo assim, eu posso... Aumentar Eu, o life value desse cliente, né? O Exato. tempo de vida dele com você. E eu antecipar a venda. Tipo, eu vou vender o procedimento que eu vou realizar em outubro. E eu Certo. vendê-lo agora. Mas isso é perigoso, Elson? É, Você entrada de caixa, eu antecipo a caixa, né? antecipa a caixa. Porque aí eu tô sempre contando com o futuro. Porque aí eu É... já estou queimando agora esse caixa do E existe uma futuro. garantia, né? Para o paciente O receber esse paciente serviço. ele vai receber o serviço de toda forma. Aí eu já estou eu estou confiando que naquele mês que eu vou executar o que eu já recebi, eu já vou estar vendendo fazendo outra venda futura. E isso eu queria, inclusive, vai ser entrevista com um advogado. Porque advogado faz muito isso. Mas na verdade ele é ao contrário. Ele presta serviço agora para receber lá na frente. Então, É o que é o contrário, é caixa de invertido. advogado. Advogado vive de um processo que ele começou há 5, 4 anos atrás, né? Dependendo. Pronto, aí eu estou falando exatamente o inverso. Aham. Se você está um médico, um prestador de serviço em geral, muito bem estabelecido já, ele pode fazer o contrário. Ele pode inverter esse fluxo de caixa. Ele receber antes para prestar o serviço depois. Mas tem que se garantir, né? Sim, porque aí você está confiante que você sempre vai estar recebendo, né? Aham. Você vai estar sempre executando uma venda futura, sempre executando uma, né? Aliás, executando uma venda de um procedimento no futuro. Então, então tá a estratégia número 1. Então, você primeiro, ó, não necessariamente nessa ordem, mas tipo assim, uma estratégia é você aumentar seu ticket. Primeiro você tem que ter paciente, né? Certo. Primeiro tem que encher a agenda, Encher a galera. agenda. Diz que o médico é assim, diz que o médico ele corre para encher a agenda. Aí depois ele corre para esvaziar a agenda, né? Boa, excelente. E Aí você primeiro aumenta o ticket, certo. Aí você vai achar o ponto médio do seu ticket e depois você começa a vender o futuro. Certo. E aí depois você começa a fazer parcerias. Porque aí você já tem um vínculo, né? O paciente ele confia em você. Você botou o seu nome ali no negócio, né? E você é a vitrine, você assume as responsabilidades. O Tá ônus e o tudo, bônus. o nome vai carregar em tudo. Exatamente. Inclusive nas merda. Exatamente. Certo. E aí você começar a trazer parceiros para trabalhar junto com você. E aí você faz a escala. Poxa, eu sozinho. Tá lá na Bíblia, né? Se você tiver outro e cair, o outro tem outra pessoa para te ajudar a levantar, né? Sim. Então você tem que se associar. Começar a se associar. E aí você se associar com colegas que possam absorver uma parte da demanda que você não consegue mais dar conta. E todo mundo crescer junto, né? Isso, E aí boa. você tem que pegar uma pessoa que tem um perfil parecido. Mas isso é muito complicado. É muito difícil de você. É como qualquer outra sociedade, né? De você realmente identificar e os egos. O ego meu, o ego do colega, que é da minha mesma especialidade. Ali. Rola muito ego na medicina. É porque o médico ele é treinado para ser autônomo. Uhum. Então, é a cultura do médico, desde sempre você fazer, instituir. Eu sou diretor hospitalar, você sabe isso, eu fui diretor de hospital do SUS, diretor de hospital de hospital privado, e o trabalho de você. Foi lá do Imaculado, não foi? Fui daqui da UPAE, do IMIP e do Hospital da Unimed, aqui de Juazeiro. Ah, da Unimed, você chegou lá? Foi. Caraca, boa. Sim. Aí, para você instituir um protocolo clínico, como você deve tratar determinado tipo de paciente. Se o paciente chega com determinada demanda assim no hospital, esse é o protocolo clínico. Para você instituir um protocolo clínico e todos os médicos seguirem aquele protocolo, você tem que fazer um trabalho muito intenso de convencimento, Entendi. de fazer o colega participar da decisão, de ele entender e ele concordar com aquilo. Às vezes você tem escolas diferentes. É isso que quer dizer, tem linhas também de... Diferentes e está tudo certo. Tem colega que acha que uma abordagem de uma forma é melhor e outro colega acha que a abordagem de outra. Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio aí. Então, por quê? Porque o médico ele assume a responsabilidade sozinho. Então, não é nada de se espantar que ele assuma a dianteira do processo. Porque a responsabilidade vai ser dele. Entendi. Entendeu? Perfeito. E judicialmente, Elcio, O médico... quando um parceiro seu comete algum erro,
Você respinga e você também? Não, o erro existe. Aí você vai até conversar isso com o pessoal o advogado, o pessoal da advocacia, que estiver ouvindo aí também. Existem dois tipos de responsabilidades: responsabilidade objetiva e subjetiva. Uhum, Tá certo? Então, existe a responsabilidade do médico prestador de serviço direto. E existe a responsabilidade do serviço do local onde o serviço está sendo prestado. Por exemplo, existe a responsabilidade do médico prestador de serviço, e existe a responsabilidade do hospital onde o médico está prestando aquele serviço. Os sim. dois são solidários. Agora, o ônus maior do médico que está lá na O porta. ônus é do médico. Mas a instituição também sofre. Sofre também, como co-participante, né? Como participante. Porque aí também existe um mapeamento, um protocolo, tipo assim, um registro do que está acontecendo na sala, por exemplo, na cirurgia. Existe. A cirurgia, ela tem diversos pontos que podem correr fora do esperado. Você tem situações relacionadas ao paciente e você tem vários pontos de prestação de serviço. Você tem o médico cirurgião em si, você tem o anestesista, você tem a própria enfermagem. Então, são vários pontos que podem ocorrer alguma anomalia, né? Você tem uma montagem de um carro e tem vários equipamentos, várias coisas que podem dar errado naquela montagem, Uhum. né? E de quem é a responsabilidade se o problema da montagem do carro foi Você tem uma equipe para montar a caixa de marcha. E você tem uma equipe que trata da suspensão do carro. E aí, quando o carro está sendo montado lá na fábrica, se a parte de suspensão não foi bem montada, a responsabilidade é de quem? Você vai ter o gestor do setor do programa da montagem do amortecedor do carro. Mas você tem a responsabilidade macro da indústria. Entendi. São vários níveis, né? Então, você tem várias equipes trabalhando naquele processo, que cada uma pode ocorrer um erro diferente, mas você tem a responsabilidade do macro. Agora, isso a gente está falando no hospital, né? O médico, a responsabilidade do médico, ela vai ser analisada pela atividade médica. O médico ele não pode se responsabilizar por causa de um erro de medicação, de infusão de uma outra profissional que fez uma infusão errada de medicação. Certo. Desde que ele tenha feito a prescrição da forma correta. Certo. Né? Então, o médico ele vai ser responsabilizado na atividade dele. Tem que ser comprovado se houve uma negligência, se houve uma imperícia, se ele foi imprudente. E você como gestor, você consegue administrar, tipo, como é que você faz dentro dessa estrutura? Vamos lá, primeiro, o nome é Viva. Vive. Vive. É. Por que vive e não viva? Porque vive, a ideia, que foi o projeto que foi apresentado para a gente, para o grupo, era de um nome que não tivesse um significado anterior. Era criar mesmo um nome que não tem significado. Ah, massa, gostei. Entendi o conceito. Entendeu? E aí você tem quanto tempo que tá com esse prédio novo, Elson? A gente está fazendo um ano agora. Esse Um ano, mês. né? E disse que é um show. Eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas meu pai disse, caraca, mano, você precisa conhecer o prédio de... É que a gente fala, prédio de Elson, mas a gente sabe que tem vários investidores, vários idealizadores dessa ideia. E aí hoje você trabalha focado mais em estética, né, Elson? Hoje a atividade, muito forte do transplante capilar. Transplante capilar. Mas e a estética como um todo, né? A gente trouxemos alguns equipamentos de laser que são, assim, fantásticos. Laser é para quê? Laser para rejuvenescimento, para tratamento de flacidez, laser para queima de gordura. O aparelho que a gente tem hoje de laser, vou dar um exemplo, assim, se você pegar a Madonna, ela vai na clínica dermatológica lá em Nova York, top da referência dela de dermatologia, e a dermatologista dela vai dizer assim, poxa, Madonna, vamos fazer um laser para estímulo de colágeno, para a gente dar uma melhorada nessa sua flacidez? Vai colocar ela na mesa e vai fazer esse laser que a gente tem aqui hoje em Petrolina. Você tem o mesmo equipamento hoje, top de linha, que está tratando os maiores centros estéticos. Hollywood hoje é o berço, né, da estética. E se for lá em São Francisco, na Califórnia, e no dermatologista chegou aí lá, para dar uma olhada? Lá não, na Califórnia não. Eu fui para do ponto de vista médico, de especialização, fui para Israel. Para Israel? Você falou, né? Fui para Espanha, fui para Portugal, fui para congresso, eu fui no mundo todo, né? No mundo todo. Mas, assim, de fazer mesmo especialização foi Israel e na Espanha. Na época que você falou comigo, você tinha quantos países já no currículo? Só para estudar, fora passeio? Para estudar, fui mais de 10. Mais de 10, né? Na época você tinha investido mais de $500 mil, não foi? De preparação. E eu vi o trabalho que você fez com o BDD, com o Johnny, e é unânime. Assim, cara, nunca vi
um reimplante de cabelo igual o de Johnny. Foi incrível. Óbvio que eu não conheço todos os seus pacientes, Sim, claro. mas é o que tá mais próximo. E ele tá deixando o cabelo crescer agora, né? Tá. Tá parecendo Xuxa. Ah, Xuxa agora tá bonitinho. Ele foi para o Capão e tá. foi. Ele tem muito orgulho desse trabalho que você fez com ele. Ô Elcio, e vem cá, o que você acha desses procedimentos da galera da Turquia? Que Certo. tá tendo agora discussões, né? Como é que isso funciona? Como é que isso interfere no trabalho de vocês? Olha, o trabalho da Turquia é muito interessante. Eu tenho uma visão, bem como eu tenho uma certa maturidade para empreendimento e para entender de mercado, eu vejo de um olhar diferente do que os pacientes veem, do que os próprios colegas médicos daqui veem. O que foi que os caras fizeram? Eles tiveram uma estratégia mercadológica muito bem sucedida. O que foi que eles fizeram? Imagine que Picos, Piauí, tivesse um grupo de empresários e dissesse assim, pessoal, é o seguinte, a partir de hoje, o melhor carneiro assado do mundo é em Picos. Entendi. Vamos divulgar. E aí essa turma começou a dizer que não existe um lugar no mundo que tenha um carneiro assado como o de Picos. E Picos tem o melhor carneiro assado do mundo. E venha pra cá comer. E venha pra cá comer, porque você não tem condição. E a gente vai vender o nosso carneiro mais barato de todos do mundo. Por Que quê? também é parte da estratégia. Né? Por quê? Porque o nosso carneiro aqui, ele é mais barato. A gente cria ele solto. Eu não dou muito negócio de ração, não sei o quê. É um carneiro mais magro e tal. Mais Então, orgânico. a gente tem um custo menor. Mas vamos, e aí a gente vai competir. Então vamos lá. Foi exatamente o que a Turquia fez. A Turquia disseminou a técnica de transplante capilar básica, que seja bem claro, disseminou a técnica básica entre profissionais não médicos. E aí do tatuador a manicure, Não médicos? Não médicos. Caraca. Por isso que o custo é reduzido. Ah. Então assim, de tatuador a todo você imaginar, de técnicos, uma técnica básica de transplante capilar e disseminou, e eles criaram essa estratégia de massificou na rede social. Eles foram visionários porque eles entenderam que era um procedimento que tinha uma demanda muito grande, que tinha muita gente que não tinha condição de pagar. E fizeram uma estratégia de passar a imagem como se fosse uma coisa que só faz lá. Não desenvolveram absolutamente nada, não são referência mundial, extraordinária, porque tem uma técnica só. Não esqueça isso. Olha como a venda e o marketing, ela é... Transforma. É. Não é nada disso. E a impressão que passava é que eles eram pioneiros, né? Exatamente. Uhum. E eles têm uma coisa, e aí é onde entra. Até aí, eu não falei nada que desmerecesse, né? Aí a gente começa a entrar, que por isso que é muito chamado de mercado negro, do transplante capilar. Aí é onde começam as coisas que são reprováveis. Certo. Vamos lá. Eles têm uma estratégia de venda, onde eles pegam um cara, eu digo que eu recebi inúmeras mensagens. Eles pegam um cara tipo você. Certo. Vê que você tem muitos seguidores lá e tal, é um cara mais ou menos influente, vê que você tem necessidade de fazer uma cirurgia. Aí ele diz, olha, você fulano, monte um grupo, faça aí 10 pessoas, eu vou te dizer como é que você faz, você traz para operar com a gente, seu transplante vai ser de graça, eu ainda vou lhe dar tantos por cento do transplante de quantas pessoas você trouxer. Sim, entendi. Aí você pega e diz, beleza. Aí você começa a falar, poxa, aí você começa aí você monta um grupo, ele já diz, monta um grupo de WhatsApp, bota a turma, aí você bota lá 20 pessoas, e você não diz que está ganhando por isso. Aí é onde é antiético. Isso é antiético e é ilegal em alguns países, você fazer vendas escondido. Se você tem conflito de interesse, você está recebendo uma comissão, quem está comprando tem que saber que você está recebendo uma comissão. Entendi. É Entendeu? conflito de interesse, É literalmente. conflito de interesse. Aí você não diz, você finge que é um entusiasta. Não, vamos, eu mesmo vou fazer a minha, porque eu confio e tal. Isso gera um... E aí fecha, né? Aí fechou o pacote. Você fechou aí 20 pacientes. Aí você diz pro cara de lá que te contactou, ó, tenho 20 pacientes. Aí esse cara diz, pronto. Esse cara que eu tô dizendo não é um médico, né? É um uma pessoa. É um lobista. É um paciente, né? Não, o cara de lá. Um lobista, é um lobista. Sim. A lobista diz, pronto, sabe, você tem 20 pacientes aí para transplante capilar, o preço são 10 mil reais. Então, você tem 10 mil reais, você tem 200 mil reais aqui que a gente vai ter. Pronto, 200 mil reais, eu vou lhe pagar 10 mil. E você vai ganhar o seu transplante, você vem junto. Uhum. Pronto. Aí ele lá vai atrás das equipes. Aí ele diz, rapaz, Maria... Tem uma equipe de 3 assistentes lá, ela faz cirurgia. Maria, eu tô com um grupo de 20 pacientes para a gente operar entre o dia 10 e o dia 20 de maio. Tu tem disponibilidade? Ela tem. Tu me cobra quanto para fazer a cirurgia? Eu cobro X. Tá bom, guarda aí. Vamos falar com o João.
ver se João tem disponibilidade desse dia, porque acho que João faz mais barato para a gente. Aí vai atrás de outra equipe de assistentes que fazem transplante capilar. Aí vai falar com o João, e aí, João? Pronto, a gente faz, pronto, eu faço por tanto. Pronto, então vamos fechar com o João. Aí fecha a data, a equipe de João. Aí eles vão fechar o local. Aí Caramba! vamos atrás do local, vamos ver uma clínica, um E você negócio. presenciou todo esse processo? Exatamente. Quando eu fiz em Israel, né, a gente tem uma relativa proximidade, a gente conversava muito com os colegas e com as técnicas, as assistentes cirúrgicas, elas falavam pra gente como era que funcionava lá. E aí eles vão ver o local, Certo. onde vai ser feito. Aí o local onde vai ser feita essas cirurgias, aí eles vão fazer uma alocação de um espaço para aquela, ou até mesmo, pode ser até uma clínica, ou então ele pega esses 200 e vende para determinadas clínicas. Doutor Vai Elcio, hackeando, né? Ou vai separando? doutor Elcio, eu tenho aqui 20 pacientes, o senhor faz para minha conta essa cirurgia. Aí eu digo, tal, pronto, então traz aqui para minha clínica que eu faço em tal dia esses pacientes. Olha de tal só. dia a tal dia. Então ele vai, o cara está aqui fechando sem saber quem é. Na verdade, é como se fosse um vendedor de pacote de viagem. Exatamente. E aí ele vai. Ele vai acertar o hotel, ele vai acertar. Só tá bom, só tá ruim. Exatamente. E aí o que acontece? Você tem um médico figurante lá, que recebe o paciente que não faz nada. Que isso, na verdade, já é uma coisa que tem acontecido no Brasil. Tem vários colegas, tem na região, tem no Brasil todo. Como tem uma procura muito grande pelo transplante capilar, e um procedimento com um custo maior, o que é que o médico tem feito? Aí o médico brasileiro hoje aprendeu essa técnica de lá. Hoje você tem equipes de técnicas, né, de assistentes cirúrgicas que fazem o feijão com arroz ali do transplante capilar, e elas rodam o Brasil. E aí o médico está aqui, Petrolina, aí ele atende você, aí diz, vamos fazer a cirurgia aqui onde? Não, eu vou marcar você, eu vou ver aqui, vamos organizar. Aí ele tenta marcar 2, 3 pacientes naquela mesma semana, e aí naquela semana chama a equipe de técnicos para fazer a cirurgia. Mas aqui no Brasil tem um cuidado maior? Não, Ou mas isso a técnica vai fazer da mesma forma, vai fazer aquele procedimento, mas o médico não é o estrategista cirurgião. Não tem a estrutura de conhecimento e de experiência para executar. E isso é perigoso. É perigoso porque agora mesmo, há pouco tempo, a gente teve até em alta, teve um paciente que teve uma complicação séria, não foi até aqui em Feira de Santana, não sei se você soube, o paciente teve uma complicação séria, porque todo procedimento é um procedimento médico, né, sabe? Aí é onde entra o problema de tudo isso que a gente está conversando, que tem um lado bom, tudo isso, do comércio, da visão empreendedora, mas tem que sempre voltar a lembrar que é saúde, que é vida, que cada caso é um caso, que cada paciente é um paciente. Não pode vender por lote, né? Saúde é saúde. Exatamente. Aí é um problema muito grande que tem que encontrar esse equilíbrio. De você manter qualidade, comprometimento e continuar o negócio crescendo. Não é uma profissão para todo mundo, não, né? Não, é muito difícil. Né? E aí os colegas, assim, a gente tem estão muito estressados, os colegas médicos. Por quê? Porque a grande maioria dos médicos são bem compromissados e bem comprometidos, sabe? Você sente que a maioria né? Sinto. Só que aí você sempre tem uma minoria barulhenta, uma minoria que aparece, uma minoria do médico que distrata muito o paciente, uma minoria do que não tem um comprometimento correto, né, que comete atrocidades, que é antiético, você sempre vai ter. Só que aí o médico, ele aparece, chama muita atenção. E aí fica parecendo que é a classe como um todo, e não é. Você entendeu? Entendi. É uma depreciação da classe mesmo. Isso, exatamente. Depreciação da classe. Eu sentia muito, na época que eu era coordenador, que eu ainda peguei a fase onde ser médico era um status social. Depois já senti a migração entre a medicina virou um mercado da educação. Sim. E hoje a gente já está vendo que os profissionais agora viram um mercado da carne. Que esse mercado que você acabou de falar é o mercado da carne, da Turquia. Está quase transplantando, tráfico de órgãos aí. Isso. Né? Que você junta ali um bem bolado, um call center tá ligando para meia dúzia de pessoas e a galera tá lá. Aí o que é que eu falo, por exemplo, o médico brasileiro aprendeu essa estratégia da Turquia de ficar trazendo essas técnicas essas equipes técnicas de enfermeiras e técnicas de cirúrgica que fazem cirurgia padrão ali. Só que é o seguinte, é muito padrão. É um padrão que não atende, ao meu ver, a exigência de quem está pagando por um procedimento tão especializado. Tá, entendi. Tipo perfeito. Assim, se você vai construir sua casa, e aí você vai pagar um baita de um projeto para uma arquiteta para fazer, você não quer,
Qualquer coisa. Não quer. Entendi. Entendeu? É desproporcional. É desproporcional. Você vai ter uma casa. Uhum. Mas Tá vai- vendendo como um serviço de luxo, mas tá entregando bosta. Exatamente. Entendi. De baixa qualidade. Entendi. Que é pra ser. É alto, o Porque preço o é um ticket investimento maior, um ticket- sim. Isso, Você não exatamente. vai. Hoje a cirurgia não vai ser menos de 15 mil, né? Ah, nada. Cirurgia hoje, para uma cirurgia num centro com cirurgião bom, que tem uma estrutura própria, que tem uma equipe própria, né? Você vai pagar aí no mínimo R$ 25.000. 25 mil reais. É. E é importante que seja próprio, que tenha essa cultura, porque- essa alinhada, que é o que você Exato. falou lá, né? Porque você tem um alinhamento de condutas e controle de todos os processos, porque são várias etapas. Aham. Porque aí você traz, imagine, se eu estou operando aqui, eu trago uma equipe de fora e eu não sei como é que essa equipe Sabe nem o nome da trabalha. pessoa. Exatamente, é totalmente diferente. É. E outra coisa, eu preciso saber, conhecer todas as etapas para poder ter certeza que está saindo a contento. Se eu não conheço, não domino todas as etapas, o que ela fizer para mim vai estar feito. Caraca, é. Porque tem um momento em que você vira as costas, né? Tipo assim, o que tá. Eu não sei os nomes técnicos, bem, enfim. Mas a tiazinha ali que tá operando os instrumentos, você tem que. Aqui, tá no olho no procedimento, pedir uma coisa e vir a coisa certa. Eu estou aqui, tem uma equipe que está coletando folículos do meu lado, tem a equipe que está separando os folículos, tem a equipe que está lapidando os folículos. Depois vai ter a equipe que vai estar montando os implantes, então não tem como você controlar todos os processos. Você tem que ter uma equipe bem treinada e de confiança. É loucura isso, né? E investimento altíssimo, porque são pessoas de dedicação exclusiva. Então É. você tá. Especialistas também. Né? Eu opero com 7 assistentes. Entendi. Show. Rapaz, Elcio, tem assim, muita coisa. Você deu uma aula aí de empreendedorismo. Espero que esse material vai servir não só para estudantes de medicina, mas todo o profissional de psicologia, profissionais de saúde. Eu que sou dono de motel, consigo ver muitas ferramentas a serem utilizadas aí. A gente nem entrou na parte em que você consegue fazer um funil de venda maravilhoso, o encantamento do cliente. A gente teve aqui com o Carlos, que é dentista, Carlos Menezes, e ele tá nessa pegada também de encantamento e tal. E uma coisa que eu já sinto que você já domina, sempre lembrando do tradicional e o moderno, venda é uma coisa, receber o paciente é outra, e acho isso importantíssimo quem estiver nos ouvindo, quem estiver assistindo. Eu sou um paciente, eu sou um ser humano normal, tipo assim, eu acho que o médico ele tá fora da curva, você tratar seres humanos, que é um animal cuidando de outro animal, você é um ser humano cuidando da sua própria espécie. Isso é muito, eu acho mágico, eu acho. Não tem quem me diga. E se a gente for entrar ainda nas situações em que você não tem controle sobre a situação e algo surpreendente acontece, que a gente conhece como milagre, e falar sobre a fé e a medicina que está muito misturada, a ciência. São vários assuntos interessantes. Mas o médico tem que lembrar que ele é um profissional diferente. Não pode querer, é a minha opinião particular, não tem. Cara, você está recebendo uma pessoa em extrema fragilidade. Isso considerando ali o profissional de frente de guerra, de UTI, etc. Tal. Mas não importa qual seja. Eu estou dizendo isso porque teve a situação do meu pai em que você atendeu. Caraca, aquilo ali abala a família. Você pode ter 10 milhões na conta, brother. Se você não tiver saúde, acabou. E quem cuida disso é o médico. Ele tem que lembrar disso. Sim. E não importa, vá ganhar sua grana, vá fazer seu dinheiro, faça 100 mil, faça 500 mil, faça 1 milhão, mas na hora de ser médico, tem que ser médico. Né? E eu sentia muita essa tristeza, assim, não tristeza não, mas a angústia de quando eu estava preparando meus alunos para o pré-vestibular, os alunos que viam a medicina como uma oportunidade de ganhar dinheiro, e eu acho que isso não é a premissa da profissão. A premissa da profissão é você querer cuidar de outros seres humanos. E daí, irmão, pode esticar a corda, revenda, escalar, montar uma estrutura magnífica que você montou, e isso serve de exemplo. Sim, uma coisa que eu ia lhe perguntar, você tem algum programa de receber novos médicos lá? Tem alguma coisa na instituição? Eu estou amadurecendo uma forma de crescer a equipe, de ter parceiros e mais associados, mas é uma coisa que ainda está... Mas para quem está começando, estudante, ele tem a oportunidade... Sim, eu recebo estudantes. Essa semana mesmo passado teve um estudante lá que foi acompanhar uma cirurgia, e eu acho que semana que vem tem outro, e eu não tenho problema com montar isso, um programa para estudantes é maravilhoso, é lindo demais. Eu acho que também é uma etapa em que você está distribuindo mais, né? Você já está na fase já, né, Elcio? Sim, eu dei aula aqui na Estácio e dei aula na Univasf também, para o pessoal de medicina, é muito bom. É muito bom essa atividade acadêmica. E para a gente concluir, nosso podcast chegou a um tempo maravilhoso, 1h15
15 minutos a gente falando de coisas maravilhosas, a gente poder se estender mais. Eu sempre concluo o podcast com uma indicação. Eu sou um cara do audiovisual, mas eu entendo que a leitura também, você deve ser um destruidor de livros. Eu queria que você me indicasse um livro, ou para o momento que você está tendo agora, ou para quem está começando ali, um estudante ali, quer entrar na medicina, o que faria para ele expandir um pouquinho a consciência dele? Para o estudante de medicina, para o médico, para o gestor na área de saúde, eu indicaria o livro E se Disney Administrasse Meu Hospital. E se o quê? Se Disney Administrasse Meu Hospital. Caraca, que título massa. É um livro Se muito... Walt Disney exatamente. administrasse Meu Hospital. Certo, vai lá. É um livro fantástico que abre muito a cabeça da gente para ver como o cliente nos enxerga. Que é uma coisa que eu já falei muito, falar para os colaboradores e para a turma lá, até para os colegas médicos. Eu pergunto o seguinte: quando o paciente vem aqui, ele compara a gente com quem? Aí você ouve, compara a gente com clínica tal, compara a gente com hospital tal, compara a gente com... Está todo mundo equivocado. Ele compara a gente com o melhor lugar onde ele foi atendido, seja o que for. Seja o que for. Seja o que for. Perfeito. Perfeita na comparação, né? Seja o que for. Uhum. Ele não tá ali comparando a gente com outra clínica. Ele compara a gente com um hotel, o melhor hotel, resort que ele foi atendido no mês passado e que encantou ele. Quer ver uma coisa que eu lembro? Salão. Salão de cabeleireiro. Cara, eu tenho essa sensação, eu comparo muito com... Porque eu não sei o que é quando eu converso com o médico, parece que eu tô conversando com o meu barbeiro. Porque, tipo assim, eu tô entregando minha estética, o sentimento que eu tenho... Eu hoje escolho barbearia por experiência. Qual o sentimento que eu tenho? Mas vai lá, continue quando interromper esse pensamento. Aí, o cliente, ele tá ali comparando experiências. Independente de qual foi o segmento. De qual foi o segmento. Ele compara a gente com o hotel, ele compara a gente com a... Então, assim, isso muda muito a cabeça do gestor e do profissional que tá lá. Pô, excelente livro. Então, se fosse eu indicaria isso. Se o Disney administrasse o meu hospital. Tá, beleza. E certo, isso é o livro. É. E eu gosto de audiovisual. Filme ou série? Ou os dois? Filme ou série? Filme, eu sou apaixonado por alguns filmes. Eu sou apaixonado pela trilogia do Before, não sei se você sabe qual é, que é o antes do entardecer, antes do amanhecer, antes do entardecer e antes da meia-noite. É uma trilogia fantástica. Cara, um filme? Filme. São 3 filmes. Depois você vai assistir, eu vou te mandar depois. É um filme muito romântico e muito legal. E gosto muito também de um filme mais moderno chamado A Vida em Si. Não sei se você viu. Também não conheço. Pronto. A Vida em Si. Muito bom. Muito bom. São dois. Estão na Netflix, Prime, Estão lembra? na Netflix, eu acho que sim. Todos, a trilogia? A trilogia do Before talvez esteja fragmentada, mas não vai ser difícil de achar, não. Show de bola. Massa. E, Elson, qual é o seu Instagram pra gente seguir você? Meu Instagram é o dr_Elson. Dr. Elson. dr_Elson e da Vive? Da Vive é Vive Saúde Integrada. Vive Saúde Integrada. Elson, muito obrigado por ter vindo e esteja aí de portas abertas, falar sobre novos projetos. E, galera, acompanha esse cara, ele é um monstro. E obrigado por estarem aqui. Quem está nos ouvindo pelo Spotify, a gente também tem um canal no YouTube e conhecer aqui a nossa dinâmica através do olhar. E quem também está no YouTube, quer ouvir no carro, tem no Spotify. Podcast começando. Busca também por Sávio Moura que dá certo. Irmão. Obrigado, Sávio. Obrigado. Obrigado, irmão. Valeu.